Iniciando assim a minha apresentação, só designar o curso e a data em si. O meu nome é Maria Rita Teixeira. Então aqui, o espaço que me foi dado foi a Sala de Convívio e Lazer, o último andar, e tínhamos falado que seria um espaço depois um complemento à casa, neste caso de estarem para fazer os seus jogos familiares, para ir verem um filme ou não, trazendo os vossos filhos e os amigos para casa, e neste caso depois, como tínhamos dois espaços, eu dividi-os e já os explico. Em relação ao meu conceito, foi a partir da Mel. Esta não é a Mel, infelizmente. E não quis estar a pôr cor, mas era o intuito foi que o meu conceito começou a partir da Mel, do nome da Mel, a cor da Mel também. Não quer dizer que eu sabia que não gostava do amarelo, mas o amarelo não está adjacente, é então a mostarda, mas depois levou-me então à união do Mel e fui procurar depois o significado da cor, e existiu entre o significado da cor e aquilo que eu pretendia para o espaço, existia interligações entre elas. Então, se não sabem, a indicação ou as características do amarelo é a criatividade, ser quente, é a felicidade, energia e otimismo. O que é que eu queria para o espaço? Queria que existisse a criatividade, fosse um espaço de convívio. Existindo convívio, existe sempre troca de partilhas de várias ideias e de conhecimento, entre aspas, entre outros. Sendo um espaço aconchegante, o quente, o tom assim mais das luzes mais quente, o amarelo. O espaço familiar, como disse, e depois, como queria que existisse um espaço de refúgio, sendo o último andar, sempre davam para vocês irem para um espaço só vosso, ler um livro, se quiserem, e que existisse conforto. Neste caso, se quisessem estar na sala, neste caso, como eu chamei uma parte da sala, estarem sentados no chão, que existisse o conforto de poder sentar no chão, em cima do tapete, terem almofadas, terem a manta, terem aquilo que tivessem ao dispor, que fosse confortável. E então levou-me então para o meu moodboard de inspiração. O moodboard de inspiração está tudo aquilo que eu pretendia, que era o conforto, que era os tons, que era o convívio, e que fez com que depois levasse para a continuação do meu espaço, fosse o meu fio condutor da apresentação e das escolhas que fiz depois para o próprio espaço. O que está aqui é mais ou menos os tons que eu queria para o espaço, os tecidos que eu queria para o espaço. Também está, não sei se conseguem perceber, existe como base o branco e depois sim vários tons assim mais quentes. E acho que é isso. Depois, em relação aqui à planta, é a vista de cima. Tinha falado que tinha dois espaços. Então, esta seria a parte da sala de convívio. Isto seria então o refúgio entre aspas, de leitura, o espaço de leitura. Daqui de cima não está com grande qualidade, mas dá para perceber que isto seria as escadas. Quando entram, podem ir diretamente para a sala. Tem uma área grande, apesar do vosso espaço ser esconso, e não tem muitas coisas, porque por ser isso mesmo, por ser esconso e porque tinha dito que não gostava demasiadas coisas, mas tem o essencial, a meu ver, e que depois complementa bem a sala. Depois é mais fácil ver nos próximos renders. Em relação à zona de estar, neste caso existe um sofá, neste caso é sofá-cama, é feito à medida. Neste caso, como é comprido para ter muita gente, porque você gosta do conforto, porque tinha dito que gostava do conforto, gostava de um sofá para estar deitado, que era necessário para se alguém quisesse ir a casa e dormir, sempre tinham mais um espaço. Então o que é que acontece? Não é este o sofá, porque é feito à medida, mas é um sofá com mais módulos, que dá para fazer continuação, e dá para juntar e no final dá para ser uma cama. Se calhar é mais fácil também ver no outro lado. Depois, em relação ao espaço, é tudo nestes tons. Tem elementos que fazem com que exista o conforto, que puxe para o conforto, as texturas. Em relação, este é o único armário comprado para o espaço, devido à sua dimensão. E depois existem muitos pontos de luz, que acho que é o que leva depois ao sentir-se bem, à parte do quente. E a zona de leitura tem o essencial para o espaço, é uma poltrona, também é feita à medida. Depois as cores que vocês estão a ver aqui não serão as reais, porque serão tecidos diferentes, eu já mostro. E tem o essencial do tapete ser um espaço na mesma com uma divisão protegida,
e com pontos tem um quadro feito, é abstrato, não tem bem estas cores, mas como tinha dito não gostava de coisas muito definidas, ele vai ao encontro dos próprios tons, faz a ligação entre um espaço e o outro, e depois é mais fácil. Em relação ao 3D, não sei se está a perceber a zona em que isto está, tive que fazer várias peças em medida. Este espaço aqui é um armário, a primeira porta é uma continuação do pilar que lá tem, aqui seria as escadas. E então, a primeira porta não abre, simplesmente porque não fazia sentido ao espaço que foi uma continuação, tem cerca de 54 cm de profundidade. A segunda porta já abre e o que é que eu queria? Neste caso eu não fiz nenhum render sobre, porque não valia a pena, porque simplesmente, como achei que seria um espaço de convívio, das pessoas estarem, é o último andar, tem uma divisória de despensa, que vocês podem usar como despensa. Tem uma parte específica se vocês quiserem pôr um frigorífico, frigobar, e um espaço de propósito para pôr ou vinhos, ou para eles que ainda não são mais novos, ainda não, garrafas de sumos ou outros tipos de bebidas. Depois, no meio tem uma parede, é mesmo parede de pelador, que tem uma profundidade, ou tem uma caixa para pôr a televisão de 55 polegadas, com a coluna em si também. E neste lado tem também outro armário. Este armário aqui já dá para vocês usarem como arrumação, e a continuação do outro armário também serve, porque neste caso se vocês recebem pessoas, querem ter já aqui à mão, ou nem sequer não é toalhas, mas neste caso almofadas, ou roupa de cama, ou mesmo mantas, ou usar o sótão mesmo como um sítio de arrumação sem estar exposto. Depois tem 5 estantes de madeira, prateleiras de madeira, que têm luz LED, que a partir do momento em que ligam a tomada quando sobem as escadas, estas luzes são logo ligadas, que dá um complemento ao espaço, a meu ver, e depois é sempre uma divisória, era para não ter um espaço completamente fechado. Vocês têm aqui, dá para ter arrumação na mesma, dá para terem um espaço mais contemporâneo também. Depois tem apontamentos, aqui seria para a Mel não estar no tapete. E depois, neste caso, tem 2 tipos de puffs, para mais, se alguém receberem mais alguém em casa, estarem com amigos, estarem à vontade. Esta é outra perspectiva do espaço, aqui já conseguem ver o armário que tenho deste lado. Neste caso, como aqui tem 74 cm, não vale a pena eu estar a pôr muita coisa ali, a pessoa vai descer até lá ao fundo, é difícil. Neste caso tem um armário baixo, tem 2 pontos de luz, que era porque aquele espaço ia ficar muito fechado se não tivesse qualquer ponto de luz, e complementa também o espaço de outra vista. Então neste caso não tinha dito, mas aqui tem os 74 cm e o outro armário chega até aos 3,20 m. E este chão, não sei se nesta perspectiva vai dar, te explico. Estes são os tais módulos que dão, este sai, dá para fazer a continuação da cama e tem mais que 2 metros, mais que 2,30 metros ou coisa assim de comprimento, só destes 2 juntos, e acho que dá perfeitamente para ter 2 pessoas no sofá. Esta é outra perspectiva do mesmo, só para verem os pontos de luz. As luzes são todas amarelas, warm, são quentes. E as almofadas são os tais pontos, são as tais riqueza do espaço, porque estão a ver, o espaço é todo, as bases são brancas, a cor que tem na parede está pintada com a característica, o nome que está, ela é a tendência de 2019 e vai ao encontro daquilo que é o meu conceito, que é harmonizar, conforto, e acho que fazia todo o sentido. Depois, aqui também só para verem como dá para, existe a interligação entre as duas, e acho que fica bem os 2 espaços ligados, vocês estão à vontade num, passam para o outro, e dá para usar os puffs de um lado e do outro. Este já é o espaço então de leitura. Em relação às persianas, as persianas usei-as, continuei a usar, mas troquei a cor das mesmas e a largura das mesmas e a característica, neste caso é blackout. Se quiserem receber alguém fica completamente fechado, não existe qualquer entrada de luz. E complementa, faz uma, não sei se dá para perceber, no outro, que
faz a ligação, praticamente é uma continuação toda da parede, estando assim todo fechado. Depois aqui, neste espaço, tem outra peça feita à medida, que é a estante de livros. Também tem embutido as luzes LEDs, que são logo ligadas também. Tem um espaço de leitura, tem aqui, neste caso vocês tinham a continuação desta parede, foi-me dado só até aqui, mas fiz com que, como tinham realisticamente, vocês têm a continuação desta parede, fiz só a utilização deste espaço para que, se vocês quisessem, então podiam continuar a usar. Mas como o projeto para mim foi desta forma, mas dei esta parte de móvel, esta parte é móvel, é movível, a pessoa pode tirar, mas tem aqui esta parte de poltrona, de leitura, tem o ponto de luz, mais uma zona de arrumação, e acho que é isso. Posso-me estar aqui a esquecer de coisas, só outra perspectiva do mesmo, é um complemento de um lado com o outro, existe a ligação dos brancos de um lado para o outro e dos próprios tons. E em relação à iluminação usada, é os tons brancos, mas com a característica de muitos terem o toque de dourado, que faz com que exista o puxar, exista o... Não estou a conseguir sair dizer nada de jeito, mas... Dá? É como base e são só apontamentos. Isto depois distribuídos de forma, eu não queria que as peças fossem todas iguais, no final consegui dividir e que existisse e dessem riqueza ao espaço. Em relação ao estofo, então, prevêem, a cor não tem nada a ver com o que está aqui e o que aparece, mas são, este seria para o sofá grande e este seria para o puff. As amostras não são grande coisa, mas dá para perceber. Sim. Neste caso é suave, é macio ao toque. Estes são os linhos, são uma das coisas que levava para o conceito, era os linhos, a utilização do linho, a utilização de algodão e a utilização de lã. E isso é usado depois na utilização nos sofás, o linho, a lã depois nas almofadas também e depois o algodão no tapete. Não referi, na sala, como a sala é bastante grande, é usado dois tapetes para que existisse o conforto e a utilização toda daquele espaço, e quando vocês estão em pé, na zona do sofá, o último espaço em que vocês vão sentar ainda é um bocadinho pequenino, mas tem cerca de 1,57 m, por isso dá para perfeitamente vocês sentarem sem ter com muita preocupação de estar a usar o espaço e de não conseguirem usar o espaço dessa forma. Em relação aos acessórios, é um bocadinho daquilo que eu já mostrei, mas assim mais em pormenor e os tamanhos dos mesmos. Aqui sempre dá para ver certas peças, como a cama da Mel, não é igual àquilo que consegui fazer, mas vai ao encontro. E em relação ao meu orçamento, o orçamento está todo dividido, apesar de não terem muitas peças no espaço, existem peças feitas a medida devido ao espaço que é, devido a ser um espaço conso e eu ter que aproveitar o espaço. Neste caso, de um lado é 74 cm, o outro o máximo é 1 metro, e tive que jogar um bocadinho com a situação. E depois no final foi o orçamento que consegui. Mas acho que foi tudo ao encontro daquilo que eu queria e espero que também vocês se identifiquem um bocadinho com o espaço. Neste caso, obrigada, espero que tenham gostado. Não, se mostrei. Então são só certos apontamentos neste caso é o tom mel, são certos apontamentos para a manta e para as almofadas. Não é aquele tom que... Acho que não é este o tom que você me disse que não gostava do amarelo. Eu não gosto. É? Então pronto, é só uns apontamentos. Este tom... O vídeo. O vídeo. Pronto, é espaço de leitura. É uma visita guiada pelo espaço. É um bocadinho como é usado depois o espaço que quiser. E como o vê.
Podia ter um som assim por trás. Então, eu não sei se querem ver outra vez ou se foi... Eu acho que deu para ver. Deu? Obrigada. Obrigada. Okay. Obrigada.